Última aula da série de reverência. Começar orando. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e Te agradecemos por esse tempo, onde nós podemos nos debruçar na Tua palavra, ó Deus, para aprender de Ti. Obrigado, Deus, por esse tempo, esse período de 2 meses, onde nós pudemos refletir, ó Deus, sobre a importância da reverência. Ajuda-nos, ó Deus, a entender quem Tu és, ó Pai. E nos dá sabedoria, Deus, para não perder de vista quem nós somos. Pois sabemos, ó Deus, que diante da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, ó Deus, a única coisa que devemos é nos prostrar diante do Senhor, Te reverenciar, ó Deus, pois só a Ti é devido todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado por esse tempo, ó Deus, impeça que eu atrapalhe a Tua palavra. O Senhor fale ao coração dos meus irmãos, a começar por mim. Que nós tenhamos um tempo abençoado aqui, ó Deus. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos nós? Lembrando o objetivo dessa série, resgatar a reverência e o temor a Deus. A premissa que eu tenho levantado, né, como máxima dessa série, é que não ser reverente a Deus expressa que a pessoa não sabe quem Deus é. E hoje a gente vai ver isso em detalhes, né? Ou seja, o que isso tem de verdade, né? O que é conhecer a Deus e quem é Deus e quem somos nós. A gente fez esse exercício lá atrás, quando a gente falou de Adão e de algumas outras personagens da Bíblia, mas hoje a gente vai ver isso mais especificamente aplicado às nossas vidas. Bom, então, recapitulando rapidamente aqui, na aula 1 a gente falou sobre o que é reverência, a gente usou algumas definições, sobretudo a bíblica, né, obviamente. Olhamos para 2 definições no hebraico e algumas definições no grego que estão no texto bíblico, para entender do que a gente está falando. Em seguida, a gente abordou na aula 2 o relacionamento de Deus com Adão, explicando como se dava esse relacionamento, né, e quais os parâmetros de reverência que Adão tinha para com Deus. Na aula 3, a gente falou a respeito do relacionamento de Deus com Moisés, né, naquele evento da sarça ardente. Citamos também que, além de Moisés, Josué teve essa mesma experiência, né, de uma maneira um pouco distinta, um pouco diferente, mas ainda assim, né, a orientação de que ele tirasse as sandálias dos pés para pisar ali, ou seja, Deus estabelecendo com esses homens um padrão de reverência exigido pelo próprio Deus, né? Depois, na aula 4, a gente falou sobre a arca e os seus efeitos, mais especificamente sobre a morte de Uzá, e como Deus usou toda essa circunstância, toda essa situação, para educar, ou seja, para orientar Davi a respeito de como ele devia tratar as coisas santas. Isso mesmo, Davi, aquele que, né, foi o maior dos reis de Israel, segundo o próprio povo de Israel, sendo educado por Deus diante de uma situação tão assustadora, né? O próprio texto fala que ele se assustou com aquela circunstância e depois acabou corrigindo. Depois a gente falou sobre Ófine e Finéias, e na verdade a intenção da aula 5 foi mostrar a responsabilidade dos pais em transmitir a necessidade de reverência a Deus, né? Ou seja, os pais orientando os seus filhos a respeito da reverência. E na aula 6 a gente falou de alguns outros exemplos, e a gente juntou a aula 6 à aula 7, por conta da ausência que eu tive numa dessas aulas. Relembrando a aula 7, a gente falou um pouco sobre aqueles que, de alguma forma, não reverenciaram Deus da forma correta. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, depois Corá, Datão e Abirão, aqueles homens que se levantaram contra a autoridade estabelecida por Deus, né, e a terra se abriu e os consumiu. Belsazar, né, o rei, sucessor de Nabucodonosor, lá em Daniel 5, que também brincou com os artigos que estavam dentro do templo, e como Deus tratou ele a respeito disso. Falamos sobre Simão, né, o encantador, aquele que ofereceu dinheiro para os discípulos para ter o poder de, né,
derramar o Espírito Santo sobre pessoas. E falamos finalmente sobre Ananias e Safira, em Atos 5, que mentiram para o Espírito Santo, portanto, não tiveram a reverência devida com o Espírito Santo. Além disso, na aula passada, a gente falou, de alguns textos bíblicos que falam, né, a respeito de temor a Deus e o juízo que é colocado sobre essas pessoas. Então, vemos o texto de Judas, de Romanos, né, ou seja, a dificuldade ou as consequências daqueles que não reconhecem Deus como Deus e que a Ele é devido todo louvor, toda honra e toda glória. Finalmente, ainda recapitulando, a gente olhou para Neemias, né? Ou seja, aquele que reconstruiu, né, os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém, como é que ele tratou a falta de referência a Deus, e aí a gente elencou algumas circunstâncias, né, que de maneira gritante estavam contra aquilo que Deus exige de nós. Então, ele apartou estrangeiro. Vamos lembrar o que foi isso? Quem lembra? Quem estava na aula passada e lembra disso? O povo estava se misturando com outros povos, ok? Trazendo para dentro do povo de Deus usos e costumes totalmente discrepantes daquilo que Deus exige. E Neemias faz o quê? Gente, vamos separar isso daqui, cara. Não dá para a gente continuar. Trevas e luz não funcionam bem, joio e trigo vão ser queimados, então vamos separar isso daqui. E Neemias promove, né, a separação desses povos, tentando resgatar ou resgatando os usos e costumes do povo de Deus, justamente para demonstrar para esse povo que estava disperso depois de guerras e perseguições e tudo mais, mas retoma ou retorna, né, para aquilo que é exigido por Deus. Limpou o templo. Vamos lembrar, né? Alguém pegou um quartinho lá do templo e tinha dado para um parente morar. O cara estava lá com dificuldade para encontrar um aluguel barato, né? Provavelmente morava em Barão Geraldo. E aí o que aconteceu? Foi morar dentro do templo. E quando Neemias chega, ele fala, peraí, como assim, cara? E a Bíblia é clara nesse texto em falar que ele pegou, né, os móveis e jogou para fora. E eu fiz a analogia, né, linkei, né, o limpar o templo, dos tempos de Neemias, com Jesus limpando o templo, né, daqueles mercadores que ali fizeram toda uma rede de comércio para ganhar dinheiro ou ter vantagem sobre aquele povo. Neemias também faz com que os levitas retomem ou retornem às suas atividades enquanto sacerdotes, né? Ou seja, os levitas, por conta das guerras, tinham fugido, se separado e tinham deixado, né, ao longo do tempo. Você brigou com a Rose? Tá. Então, agora eu fiquei assustado, Rose. Agora eu fiquei assustado. Os levitas tinham sido dispersos por conta das guerras, ou seja, eles não estavam mais atuando enquanto sacerdotes, né, a serviço do templo do Senhor. E Neemias faz o quê? Rapaziada, volta, beleza? Ok, mas se a gente voltar, como é que a gente vai se sustentar, coisa e tal? A gente está aqui plantando, está fazendo as coisas para sobreviver. Não, o povo vai pagar o dízimo e a gente vai retornar com o trabalho de vocês. Portanto, eles voltam, né, ao seu ofício. O texto de Números fala a respeito das responsabilidades dos levitas, né, enquanto sacerdotes, enquanto servos do Senhor. Depois, Neemias convoca o povo a observar o dia do Senhor, ou seja, olhando lá para Gênesis, né, quando Deus estabelece o sábado. E aqui a gente ressaltei, não somos adventistas aqui, então para nós o dia do Senhor é todo dia, ou seja, nós temos que realmente louvar o Senhor e servi-lo constantemente, independente do que a gente está fazendo. Nós temos que servir a Deus e ter um bom testemunho para Ele, mas Neemias convoca o povo. Peraí, vocês não estão nem observando mais o dia do Senhor. O que está acontecendo? Então,
E finalmente ele faz o tratamento daqueles homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. E de novo, qual o problema aqui, né? O casamento misto. É você trazer usos e costumes de fora, né, dentro do povo, e aí o povo começa a se dispersar, e para quem não se lembra, um dos motivos, ou talvez o principal motivo da queda de Salomão, que era um homem do Senhor, foi exatamente casamentos mistos, entendeu? Ou seja, separação de Deus e acaba assimilando usos e costumes que são distintos daquilo que Deus manda. O que é importante e por que a gente usou o exemplo de Neemias? Justamente para mostrar que um coração diante de Deus não tem problema em tocar em assuntos que são críticos, né, ou sensíveis, e corrigir e fazer a coisa certa. Então, a ideia de trazer essas ações de Neemias é justamente resgatar ou nos relembrar que devemos fazer a coisa certa. Ou seja, mesmo que em nossas vidas existam circunstâncias que ainda não estão de acordo, nós estamos no processo de santificação e nós devemos buscar alinhar essas expectativas a partir da palavra do Senhor. Então, exemplo de Neemias muito oportuno, ou seja, um povo que estava desviado, que tinha perdido ali, né? Ou seja, ao longo do tempo isso é muito comum, né? Essa semana, conversando com uma pessoa, eu falei, imagina o cara que nasceu durante a travessia do deserto, aqueles 40 anos. Ele viu uma nuvem em cima dele o tempo todo e à noite ele viu uma coluna de fogo iluminando. Para ele aquilo era milagre? Não. Porque aquilo era parte dele. Ele nasceu vendo aquilo e ele estava anos vendo aquilo. Óbvio, ele recebia, né, ou seja, a orientação dos seus pais ou dos mais velhos a respeito disso. E os mais velhos não ficaram tão mais velhos assim, porque só chegou 2, né, dos que saíram. Mas eles olhavam para aquilo e aquilo era natural, aquilo, né? E quantas vezes a gente olha para milagres e se surpreende num primeiro momento e depois esquece que é milagre ou acha que aquilo muitas vezes é até obrigação de Deus. O mesmo acontece com outras coisas, ou seja, a gente já faz, né, como diria, no automático e você para de pensar e de analisar que aquilo é realmente um milagre, né? E muitas vezes a nossa ingratidão provém disso, né? Ou seja, acordei hoje, estou respirando. Cara, que milagre. Como é que um serzinho como eu funciona, né? Como é que anda, como é que fala, como é que... Cara, que coisa espetacular. Milagre de Deus, vontade de Deus. Como é que a Terra funciona tão bem, o único planeta que se sabe, ou seja, que existe vida. E que é sustentado por Deus até hoje. Quantas vezes, né, a aula do Elbe, do Covolan e tantos outros mostrando que assim, 1 milímetro para um lado, 1 milímetro ou 1 milionésimo, né, de um lado, 1 micron do outro ali, as coisas não funcionariam como funcionam na Terra. Milagre. Ou seja, mão de Deus funcionando. Agora pergunta, quantas vezes você agradeceu a Deus por isso no último ano? Por quê? Porque a gente acha que é normal, que a gente acha que é natural. Ah, já é assim, né? É parte, todo dia a terra vira, o sol, depois a noite, a lua, depois não sei o quê, você acha que aquilo... Não, obra de Deus. Né? Quando a gente olha para o Salmo falando que a natureza declara as obras de Deus, o que Davi está falando ali nesse Salmo? Qual é o apelo que ele está fazendo? Olha para a sua volta, querido. O que você está vendo é milagre. Entendeu? Mas... da mesma forma que a gente não enxerga o milagre, muitas vezes a gente não enxerga que a gente está indo para caminhos obscuros ou que a gente está caminhando para algo errado. Se a gente não está firmado na palavra, o que acontece é desvio de finalidade. O quê? Cegueira. Bom dia, tudo bem? E aí, finalmente, a gente falou a respeito de alguns textos, né? Em relação ao nosso proceder, né? Ou seja, como nós devemos agir, como nós devemos atuar diante de algumas situações. Chamei a atenção, né? Qual o nosso proceder diante da casa de Deus. Quem que abre lá, por favor, Eclesiastes 5:1? Texto conhecido. Provavelmente a Fernanda sabe de cor. Eclesiastes. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. De novo, Lucas, por favor.
Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Olha que interessante. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Sacrifício de tolo. Quem lembra de um sacrifício de tolo retratado na Bíblia? Caim? Caim? Saul não é melhor? O que Deus falou para Saul? Limpa. Aí o que ele faz? Achei interessante, né? Tinha uns boizinhos legal ali, umas ovelhinhas. Tá aí os reis que você trouxe por quê também? Não era para matar tudo? E aí Samuel fala para ele o quê? Para Deus o importante é obediência, não sacrifício. E o que esse texto está falando, ou seja, guarda o teu pé, ou na tradução do Lucas um pouco diferente, ou seja, como é que você deve chegar na casa do Senhor? Reverência. Reverência. Ok? É melhor, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Aí você fala, mas o que tem a ver, né? Chegar-se para ouvir e sacrifício de tolo. Ou seja, ele está falando que muitas vezes o cara chega na casa de Deus e faz promessas para Deus, né? Ou seja, não prometa, não fale, entendeu? Ouça. Minha mãe falava, e repito sempre isso, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Adivinha por quê? Ouve mais e fala menos. E diante de Deus, senhores, a gente tem que ser muito prudente no que a gente vai falar. E muitas vezes a gente peca no falar a Deus. Quantas orações a gente faz errado, ou a gente já fez errado, pedindo coisas que não são a vontade de Deus para nós. Quantas vezes a gente ora da maneira errada por outras pessoas. Quer ver um exemplo? A pessoa está sofrendo, você está vendo ali, obstinado no pecado. Obstinado no pecado. Aí você vai orar pela pessoa. Senhor, livra essa pessoa desse problema. Senhor, alivia a carga dessa pessoa. Senhor, mas a pergunta é, peraí, ele está nessa situação por quê, querido? Eu digo que isso é querer ser Deus, entendeu? Quer ver outra pior? Quando você não entende a circunstância e você quer ajudar. Ah, não, vou ajudar, né? Sou um bom coração. Sou um bom coração, vou ajudar essa pessoa. E Deus está falando para você, você perguntou se é para ajudar essa pessoa? Ô Yuri, quer dizer que não é para ajudar? Senhores, é lógico que é para ajudar. É lógico que é para ajudar. Só que sempre antes, uma coisa básica para as nossas vidas, não só para ajudar, para tudo, tá? Ora, pergunta para Deus, Senhor, é para ajudar? A gente já teve algumas circunstâncias em casa e muito interessantes de gente que pedia ajuda. E qual era o nosso impulso? Lógico que nós vamos ajudar. E posso contar para vocês, em algumas vezes que a gente ajudou sem perguntar para Deus, sabe o que aconteceu? Isso não é superstição, ocultismo, nada disso, tá? Beleza? Nós tivemos problemas. Nós tivemos problemas. E depois qual era a nossa compreensão? Orando, né? Depois, beleza? Olha que inteligente. Depois, orando, Deus falando assim pra gente. Não era para você ter ajudado, querido. Não era para você ter colocado a mão. Aquilo ali é assunto meu, não é seu. O que você quis ser? Você quis ser Deus. Não é? Vamos lá. Sobre o dia do Senhor, Levítico 19, 30 e 26, 2, basicamente Deus falando, né, para aquele povo que eles deveriam guardar o sábado. Ou seja, existia um dia cerimonial específico dedicado a Deus. Uma vez conversando com Wesley, ele falou uma coisa bem interessante que me chamou a atenção. Muito simples, mas que me chamou a atenção. Ele falou, cara, domingo é um dia que a agenda já está lotada, ela está preenchida. Entendeu? Eu não tenho que pensar. O que nós vamos fazer domingo? Eu não tenho que pensar. Eu não tenho que pensar. É o tipo de coisa que já não está mais na minha mente. Por quê? Porque é o dia que eu quero estar na igreja com meus irmãos. É o dia que eu vou lá para aprender. É o dia que eu vou lá, lógico. Ele não está falando que é o único dia, tá? Mas ele está falando, esse dia é dedicado, cara. Eu não marco nada, não combino nada. Por quê? Porque é o dia que eu vou estar lá. Eu quero estar lá. Entendeu?
Já falei para vocês, né, do meu prazer quando termina o culto e a gente tem tempo para conversar com os irmãozinhos, né? Segundo minha teoria, é uma premissa, ou seja, é uma prévia do céu, né? Tá junto aqui, tá conversando, tá, não sei o quê, né? A responsabilidade de quem ensina, Tito, né? As orientações, quem abre lá? Tito 2, 7, 8. Paulo está dando uma orientação clara para Tito, né? E aí, para vocês verem o peso dessa responsabilidade que é ensinar. Tudo que a gente fala aqui tem que estar embasado biblicamente e só biblicamente. Ou seja, o que eu acho, o que eu penso, não tem o menor sentido. Quem lê? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Olha que interessante. O que Paulo está falando para Tito? Por que vocês acham que Paulo está dando essa orientação para Tito? Só para a aula sair legal, para funcionar tudo bem ou não? O que ele fala? Para que o inimigo seja envergonhado. Por que ele está falando isso? Imagina só, o cidadão chega aqui para ensinar. Vou falar sobre casamento, né? Sou do Ministério de Casais, vou falar sobre casamento. E chego aqui e começo a falar um monte de coisa bonita, até porque eu comprei o livro do David Merck, ao Jabá. Ao Jabá. É bom, hein? Estou falando a respeito de casamento. Não, porque o casamento diante do Senhor e segundo o Senhor, e a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. E na minha casa, como é que funciona? E o inimigo está dando pirueta, está dando, né? Tipo hipócrita, sem vergonha. Você está falando do casamento perfeito para todo mundo, mas dentro da sua casa, nada disso, cara. Você não tem vergonha? Pode ser que ninguém saiba, né? Que o cara que está ensinando sobre casamento não tenha um casamento diante do Senhor. Pode ser que ninguém nunca fique sabendo, mas o inimigo sabe. E o que ele está fazendo? Tripudiando em cima de você. Pensou que coisa legal? Gente, hipocrisia para mim é um tema extremamente delicado, porque, confessar mais um pecado, tá? Tenham paciência. Um dos motivos que me tirou da igreja na minha juventude foi a hipocrisia. Justamente a que eu estou citando para vocês. Eu posso falar porque, graças a Deus, corrigiu, tá? Beleza? Mas o meu pai era diretor da escola, igreja pequena, tem outros usos e costumes. Meu pai era diretor da escola dominical. 30 anos como diretor da escola dominical. E eu olhava meu pai, cara, meu pai lá na frente falando, tal, não sei o que lá. Cara, que homem espetacular, velho. Pena que ele não vai para casa. Por quê? Porque era um cara dentro da igreja e era outro cara dentro da minha casa. Dentro da igreja, um cara extremamente amável, extremamente brincalhão, simpático com todo mundo. Dentro da minha casa, vou falar uma coisa para você, velho. Isso foi extremamente difícil para mim e, de novo, na juventude, né? Rebelde sem causa. Passou, tá, gente? Isso passa, glória a Deus por isso. Mas isso era algo extremamente difícil. Então, veja, o que Paulo está falando para Tito é o quê? Seja íntegro. E só se levante para ensinar. E eu não estou defendendo aqui que eu sou íntegro, tá? Eu sou pecador, beleza? Pior de todos que estão nessa sala, certamente. Mas, pela misericórdia de Deus, e sempre pela misericórdia de Deus, Ele usa a gente, mesmo na nossa imperfeição. Beleza? Qual é a nossa parte em tudo isso? Olhar para a recomendação de Paulo e entender. Aquele que ensina tem maior responsabilidade. Isso vai ser cobrado da gente. Pensa que é legal chegar aqui na frente e falar com vocês e ok e tudo. Não é. Eu lembro, logo que eu cheguei na igreja, nem conhecia o Fernando direito. Um dia eu fui conversar com ele e aquelas dúvidas, né? Pô, um cara aí, 40 anos pregando, né, tal. E eu cheguei para ele e falei, ô, Fernando, como é que você fica, né, esses minutos antes de pregar, né? Que a gente vê ele lá em cima, parece que o cara tem, né, tá dono da situação, não é? Firme e tal, não sei o quê.
Ele falou, cara, eu fico nervoso, entendeu? Tento me distrair para não ficar tenso. Eu falei, que surpresa, né, cara? O cara tão maduro assim e tal. Eu falei, cara, mas desculpa, depois de tantos anos, ele falou, cara, depois de tantos anos eu continuo entendendo que a missão é maior do que eu. Eu falei, explicado. Isso é humildade, é reconhecer que levar a palavra aos outros é uma baita de uma responsabilidade. E Tito está sendo orientado por Paulo. Tenha uma vida de testemunho, tenha integridade no que você fala, vive o que você fala, beleza? Porque senão o diabo vai tripudiar em cima de você. Bom, terminando a recapitulação, beleza? A gente vai para a aula 8. Qual o objetivo da aula 8? Fortalecer o conceito de reverência, segundo a palavra, e convocar o povo de Deus para uma vida santa e reverente diante do Deus Trino. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Texto de referência da nossa série está lá em Hebreus 12, 28 e 29, que diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o texto. Texto da aula 8, está lá em Mateus 10. Quem abre lá para a gente, por favor? Mateus 10. Quem achou, puder começar a ler. Eu vou fazer algumas interrupções, tá? Antes que vocês se irritem. No 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Opa, peraí. Pausa. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e fraquezas. E quem são esses homens? Pode seguir, Lucas. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Beleza. O que Jesus está falando aí? Jesus elege 12 pecadores, beleza? E eu acho interessante porque quando ele fala do nome dos caras, ele fala quem são os caras. E no caso de Mateus, ele fala, esse é um publicano. Né? Mateus, o publicano. O que é publicano? Tá, mas e aí? Como é que esse cara era visto dentro da comunidade? Muito o quê? O publicano, o cobrador de impostos, ele era muito mal visto em Israel, porque normalmente eles aumentavam o preço para ficar com dinheiro e porque eles serviam os romanos. Ó. Espetáculo essa menina, hein? Cadê? Puxou, pai. Brincadeira, gente. Um publicano era visto como um traidor. Por quê? Porque ele era um judeu, beleza? Que prestava serviços para Roma, ou seja, para aquele reino, né? Que tinha os judeus como, como é que eu posso falar? Não como escravos, mas de alguma forma, né? Ou seja, o povo estava sob a tutela dos romanos. E aí o que o governo romano fazia?
achava alguém entre o povo que prestasse serviço para eles. De que forma? Cobrando impostos. Ok? E, gente, não era que simplesmente o cara ia lá e trabalhava para os romanos. Não. Como bem disse a Luísa. Como é que funcionava? Os caras faziam todo tipo de negociata. Então, se o governo romano pedia 8%, eles cobravam 10%. Por quê? Porque 2% enfiava no bolso. E ainda assim, eles eram remunerados pelos romanos. Então, esses caras eram vistos como assim, cara, o pior do que poderia existir no povo. Ok? Então, assim, é incrível como a Bíblia relata que esse cara foi um dos escolhidos do Senhor. E por que a Bíblia está fazendo isso? Por que ela faz isso? Para deixar claro para a gente que Deus nos escolhe, sendo nós pecadores, imperfeitos, tendo todo tipo de problema. Ok? E aí, esse início do capítulo 10 vai falar a respeito do quê? Jesus escolhendo 12 homens imperfeitos, seres humanos como nós, para uma missão. Qual era a missão? Vou melhorar então, né, para ficar mais contextualizado. Qual a sua missão? A minha missão? Qual é a nossa missão? O quê? Jesus os manda e diz para eles o seguinte, ó, por um período de tempo vocês não vão aqui, porque lá com os gentios eu tenho um outro cara que eu vou trazer daqui a pouco, beleza? Mas o trabalho de vocês qual é? Vão e preguem o evangelho a todo o povo, beleza? Não levem nada. Gente, esses 12 homens são os pais da igreja, né? Aqueles que tiveram a incumbência de Jesus, receberam o poder de Jesus e tudo mais. Para nós é diferente. Será? Será que para nós é diferente? Deus continua o mesmo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Agora ficou legal a pergunta, né? O que a gente está fazendo? Como é que a gente está servindo a Deus? Essa é a tônica das nossas vidas? Esse é o nosso objetivo maior? Ou nós estamos preocupados e distraídos com as coisas desse mundo? Dinheiro, emprego, faculdade, estudos, namoro, casamento, filhos. Quantas distrações a gente tem na vida da gente? E a Bíblia registra isso de modo tão fidedigno justamente para mostrar o quê? Tem uma série do Swindoll, e para quem não sabe, eu trabalhei 3 anos com o Swindoll, e eu tive a oportunidade de falar com ele e perguntar para ele isso. A série chama Heróis da Fé. Quem já viu essa série? Tem Davi, Esther, tem não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Heróis da Fé. Beleza? E eu ficava incomodado com o nome. Né? Porque eu falava, cara, mas não são heróis. Eles são que nem nós. Ou seja, ou como nós, né? Ou seja, eles não têm nada de especial. Eles não são super-heróis como a gente vê na Marvel, né? Que um tem problema com a Kryptonita, o outro. Não. Seres humanos, pecadores, imperfeitos. Beleza? Davi, né? Primeiro que eu li da série. Não li a série na ordem cronológica também. Entendeu? Como é que esse cara pode ser chamado de herói da fé, cara? E aí um dia conversando com o Swindoll, num almoço, eu perguntei para ele. Chuck, por que heróis da fé? Falei, isso não é uma valorização para o cara, sendo que o cara é ser humano pecador como nós? E ele sempre muito gentil, né? Ele deu uma risadinha e qual foi a resposta? O heroísmo não parte deles ou do coração deles. Deus os fez heróis. Mesmo em meio à imperfeição, mesmo em meio a... Qual é a parte legal dessa resposta? A parte legal dessa resposta é que Deus faz o mesmo conosco. Ah, eu não tenho essa... Quantas vezes eu escuto, né? Em casa quase não escuto, tá? Não, eu não tenho jeito para isso. Né? Eu não vou me dar bem. Rose Fonseca, que aqui está, escutou isso da minha boca, inclusive. Desculpa, Rose, eu não nasci para dar aula para criança. Lembra, Rose? 7 anos atrás. Cara, uma bênção, cara. Isso foi uma bênção. Entendeu? Não, eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para aquilo. Eu não sei falar, né? O que eu falo para os meus amigos na escola? Como é que eu prego Jesus para eles? Eu não tenho essa habilidade. E aí a pergunta é, você tem o Espírito Santo dentro de você? Tem? Se você tem,
Então nós temos um problema. Você está sendo omisso. Porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, é só abrir a boca que vai falar. Vai sair. Beleza? Agora, não tenho. Não, me sinto incapacitado. Não sei o que falar. Não consigo. Chega na frente da pessoa, travo. Questione-se se você tem o Espírito Santo. Porque, desculpa, é incompatível uma coisa com outra. E a recomendação de Cristo é clara. Isso daqui é para nós. Beleza? E de pregar o Evangelho. Tudo bem? Joia? Bom, eu tenho batido na tecla de que de que não ser reverente a Deus implica em que a pessoa não conhece Deus, beleza? E óbvio, né, acrescentando aí, né, fazendo um apêndice, que a pessoa não sabe, ou seja, não se compara no sentido de, peraí, ele e eu. De novo, né? É tão simples quanto isso. Quem é ele, quem sou eu. Basta para você cair de joelhos e talvez nunca mais se levantar. Mas vamos lá. A gente falou a respeito de reverência, e aí eu falei, né, que o princípio de reverência na língua portuguesa é temor respeitoso, né, ou seja, que vem do latim, o receio, né, ou seja, no hebraico é curvar-se, inclinar-se, né, ou seja, agachar-se, né, ou seja, né, e os três termos que são utilizados no Novo Testamento a respeito de reverência, ou consideração, ou ter vergonha, ou ter respeito, são esses daqui. E por que a gente está falando a respeito disso, né? Ou seja, o que a aula 8 tem a ver com isso? Vamos olhar para a vida de 12 homens do Velho Testamento, depois a gente vai olhar para a vida desses 12 homens do Novo Testamento para entender algumas coisas. Em algumas aulas atrás, alguém me perguntou a respeito, né, das tribos e como é que era a descendência e tudo mais. A gente vai fazer a gente vai se debruçar um pouquinho a respeito disso hoje. Vamos lá. Esses são os 12 filhos de Jacó. Ou seja, os patriarcas de cada uma das tribos de Israel, certo? Por que está em ordem diferente aqui? Porque, de novo, em vários trechos da palavra, a gente tem algumas não alterações, tem uma alteração também, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente tem a mudança da ordem, tá? Em alguns casos, como esse caso aqui, ó, essa daqui é a ordem de nascimento de cada um deles, beleza? Primeiro nasceu Rubem, depois Simeão, depois Levi, depois Judá, depois Issacar, depois Zebulon, e por aí vai. Aqui, nós temos a entrada de José, né? Ou seja, a bênção de Jacó antes de morrer lá no Egito. Ele elenca, né, José e Manassés. Nós temos uma outra lista no Novo Testamento que não fala da tribo de Dan, e tem um motivo de não falar da tribo de Dan, beleza? Um estudioso judeu disse lá atrás que o anticristo viria da tribo de Dan. Então o que os caras faziam? Os caras tiravam o nome de Dan e colocavam o nome de Efraim ou de Manassés e por aí vai, beleza? Importante que 12 homens, a Bíblia não fala a respeito de particularidades de alguns deles, mas fala a respeito de boa parte deles, certo? Rubem, o mais velho, aquele que não queria matar José, ou seja, que evitou que José fosse morto, certo? Estou dando risada porque não foi ele, né? Mas a gente sabe que ele se opôs ali no momento, né? Ou seja, Deus, né, gerenciando as coisas ali. Rubem não permite que José vai para o Egito, salva toda a família. Benjamim, o mais jovem, né? Alguns, né, da tribo de Benjamim, Saul, Paulo e por aí vai. Judá, quem foi Judá? Quem conhece a história de Judá aí? Rapidamente. Quem foi Judá? Judá teve 2 filhos, certo? Tudo bem? Aí, um dos filhos, o mais velho, casou com... Como é que chamava a moça? Nossa, como vocês entendem de história bíblica, gente? Estou estupefato aqui. Tamar, beleza? E aí o que acontece? O filho mais velho de Tamar, era um cara perverso, beleza? Deus o mata. E aí o irmão mais novo assume as responsabilidades, isso era a tradição naquela época. Pois é, eu ia falar a mesma coisa. Assume as responsabilidades do irmão mais velho, junto a Tamar, ou seja, começa a se relacionar com ela, evita de ter filho com ela, Deus o mata também, beleza? E aí a descendência dela fica prejudicada, até que Judá, já viúvo, beleza?
vai se relacionar com uma prostituta, a prostituta é Tamar, e a descendência de Judá sai de Tamar, ou seja, sai da sua nora, ok? Vamos lembrar, Jesus é da tribo de? Davi é da tribo de? Espetacular isso, né? Intervalo? 5 minutos para o café? Vamos lá. Então, esses 12 homens do Velho Testamento, cada qual tem a sua história. Judá, especificamente, a gente tem essa história dele. Temos a história de José também, né, que foi usado por Deus para salvar o povo da fome. Falando um pouco de genealogia, eu não sei se está legível aí, acho que não, mas isso é um JPG, então não deu para aumentar mais. Mas basicamente a gente está olhando desde Abraão, né, a descendência de cada um desses povos. Chama a atenção de vocês para esses 2 filhos de Abraão, né, Ismael e Isaque, os ismaelitas, né, e os israelitas. A gente tem que lembrar que Abraão teve outros filhos com Quetura, né, ou seja, de onde surgem os midianitas. E aqui a gente tem, acho que um overview, lembrando que a descendência de Jacó, a gente vai ver agora, os 12 homens surgem desse patriarca, né? Então, olhando aqui, né, ou seja, Jacó, ficou ruim, né? Mas em suma. Jacó teve 4 esposas, na verdade 2 esposas e 2 concubinas, né? Bila era concubina de Jacó do lado de Raquel e Zilpa era concubina de Jacó do lado de Lia. E cada qual, então, Lia teve 6 filhos, mais 2, e na verdade, né, os 8 aqui contam como sendo filhos de Lia, pela tradução, né? A concubina, ela era uma assistente, como se fosse uma barriga de aluguel, tá? E aí você tem, do lado de Raquel, você tem 4 filhos, ok? 8 e 4, 12. Está batendo até agora, né? Então, de novo, de uma maneira acho que mais clara agora. Então, os descendentes de Jacó: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná, né, ou seja, a única filha mulher de Jacó, Gade, José, Benjamim, Dan e Naftali. Esses eram os 12 patriarcas, ou são, né, os 12 patriarcas da tribo de Israel. E é bom a gente lembrar, né, da história de alguns deles. Falei de Judá, né? Mas quem lembra de alguma história de Rubem? O que aconteceu com Rubem e Bila? Ele queria ter relação com a Alice. Na verdade, se deitou, né, com a concubina de seu pai. Né? Quando Jacó vai dar a bênção para os filhos antes de morrer, Jacó faz uma dissertação a respeito dos seus filhos, abençoa a descendência desses filhos, mas Jacó sabia de cada um deles. Eu falei da tribo de Dan, né, que os historiadores judeus dizem que o anticristo viria da tribo de Dan, tá? E, gente, isso não é bíblico, tá? Isso é uma referência. Por quê? Isso também é baseado na própria fala de Jacó. Quando Jacó vai abençoar cada um dos filhos antes de morrer, quando ele vai falar de Dan, ele fala que Dan é forte, beleza? Mas que age como uma serpente. E a associação dos judeus serpente é astuta e vai trair. Então, eles entendem que a premissa de que o anticristo viria de Dan é exatamente que parece que é de casa, mas o inimigo vem de casa, entendeu? É uma referência só, é um estudo da cabeça de um rabino, mas biblicamente a gente não tem sustentação para isso, tá? Quando Moisés vai dar a bênção, ele usa palavras fortes, quando a gente olha lá, e não é simplesmente uma bênção, ok? Existe profecia ali falando a respeito da descendência de cada um dos seus filhos, o que cada um vai ser, o que cada um... Alguns filhos são extremamente abençoados, recebem uma bênção bem bacana, outros recebem juízo, inclusive, a respeito da sua descendência, tá? Então, é interessante que se diga a respeito de Dan, tem esse pano de fundo. Tudo bem aqui? Tudo jóia?
que é importante a gente saber? Homens como nós, pecadores imperfeitos, ok? E aí a gente vai para o Novo Testamento, onde a gente vai encontrar outros 12 homens, né? A gente lê o texto de Mateus 10, os primeiros versículos aí, falando a respeito de cada um deles, né? Ou seja, características de cada um deles, né? O Zelote, o que era o Zelote? Era um grupo, né? Era um grupo. De quê? Terrorista, né? Era um grupo, na verdade, de... Não queria falar terrorista, Marco, mas agora você já me... De rebeldes, exato. Já me condicionou, pô. Agora... Vamos chamar de resistência. Isso. No meio do povo existia um grupo, eles eram judeus, ok? É bom que se diga, eram judeus. Mas eles eram chamados zelotes, né, porque eles eram radicais, eram quase xiitas, beleza? Ou seja, qual era a ideia desses caras? Resistir a todo custo, beleza? E atuar de maneira quase como terroristas contra os povos que subjugavam o povo judeu, beleza? Então esses caras, eles eram treinados nas artes da guerra, eles eram excelentes guerreiros, beleza? Então eram caras... que viviam à margem da sociedade, por quê? Porque não podia ser declarado, né? Rebelde declarado, viviam sempre escondidos, né? Entre as sombras ali, por quê? Porque senão o governo, né, romano certamente os atacaria e os mataria, beleza? Então eles viviam à margem da sociedade. Nós temos 2 grupos de irmãos, né? Ou seja, duas duplas aí, Simão e André, e Tiago e João, certo? Beleza? Ou seja, 4 pescadores. Então, os primeiros 4 aqui são pescadores. A gente tem 2 Tiagos, então a narrativa diferencia, né? Filho de Alfeu e filho de Zebedeu. Beleza? Nós temos esse cara aqui, bacana, né? Gente boa. E nós temos um publicano, ok? Uma pergunta, que acho que é a tônica para onde a gente está caminhando. O que há de comum nesses homens? Boa, Valtinho. Todos são pecadores, fato. O que mais? Nossa, que silêncio fúnebre. Todos foram escolhidos a dedo por Jesus? Os 12 do Novo Testamento, sim, e do Velho. Você está perguntando entre É como entre os 12 nas tribos. Aí eu trouxe deles na Bíblia. Comentem isso na avaliação, perguntando aqui. O que tem de comum entre esses homens? Ou seja, os 12 do Velho e os 12 do Novo. Os 24, beleza. Obrigado, Elsa. É que eu sei contar até 20 só, então eu tive essa dificuldade. O que tem de comum entre esses 24 homens? Ou os 12 do Novo e os 12 do Velho? Sim. O que mais? Todos são pecadores, como bem disse o Valtinho. Obediência. Obediência. E cumprir. É que eu não conheço muito a história dos 12 primeiros, você só lê alguns. Vou colocar isso no seu prontuário. Hã? Tiveram início de alguma coisa? As 12 tribos? Na verdade, ambos participaram de inícios, né? Bem lembrado. Mas tem um capítulo da Bíblia que eu gosto muito, onde esses homens são citados. Não diretamente, beleza? Cresce que esses homens estão inclusos, os 12 do Velho e os 12 do Novo, num mesmo evento, ok? Que é um evento futuro, nós ainda não assistimos, eu espero que a gente assista, né? Mas que foi revelado a um cara chamado João. Um desses 12 aqui. Esse cara aqui. Para quem não sabe, João, discípulo amado, né, chamado assim por Jesus, era o mais jovem dos discípulos, certo? O que aconteceu com esse cara? Vamos abrir lá em Apocalipse 4. Quem achou pode começar a ler.
Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Tá, vamos só contextualizar aqui. Depois destas coisas, que coisas? Capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse está falando a respeito das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Ok? Beleza? João está na ilha de Patmos, provavelmente. Ele entra em transe e ele começa a ter visões. É bom que se diga, né? Muita gente acha que, pô, peraí, será que numa noite João teve toda a visão do Apocalipse e saiu escrevendo? E quando a gente olha para o Apocalipse está organizado em 3... deixa eu usar o termo certo, porque são 3 momentos distintos, ok? E eles podem ter acontecido simultaneamente, ou seja, são 3 coisas acontecendo e podem ter acontecido ao mesmo tempo. E o que João está falando aqui no início do capítulo 4 é o seguinte: lá no começo, né, no capítulo 1, alguém fala comigo, uma voz poderosa, né? E é bom que se diga que o Apocalipse usa muita linguagem figurada no sentido de, e eu falo isso para os adolescentes, né? Imagina que você vê algo que você nunca viu na sua vida, beleza? Que nome você dá para aquilo? Então, por exemplo, a gente olha para o Apocalipse e ele fala da besta. O que é uma besta? Na linguagem antiga, uma besta o que era? Algo assustador. Algo que ele olha e fala: nossa, isso é uma besta. Por quê? Porque é algo gigantesco, assustador e ele... Beleza? Então, por exemplo, a gente olha lá, né? Eu não estou falando que é isso, tá, gente? Isso é uma ilustração. A besta que veio do mar. Ele podia estar olhando para o mar e de repente ele vê um porta-aviões, que vamos combinar, né? Os barquinhos que eles tinham naquela época desse tamanho. Aí eles veem um porta-aviões, um Intrépide da vida lá com 300 metros de comprimento. O que é aquilo para ele? Ele não sabe que aquilo é um porta-aviões. O que ele fala então? Aquilo é uma besta, beleza? E vários dos termos que são utilizados no Apocalipse, a gente tem que compreender. João está vivendo há 2000 anos atrás. Ele não tem conhecimento das coisas que a gente tem hoje e ele usa a linguagem dele para expressar aquilo. Eu vou dar um exemplo disso logo em seguida. Então, contextualizando, João começa o capítulo 4 falando o seguinte: tive uma primeira visão sobre as cartas para as 7 igrejas da Ásia, beleza? E na sequência, não se sabe se no mesmo momento, na mesma visão, consequentemente, ou seja, na cadência acontece isso, ou se João no outro dia, em outra circunstância, tem outra visão, beleza? Dormindo ou em transe, o que quer que seja, e começa, aquele que falava comigo, agora me mostra outra coisa e me fala: suba para cá porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. E aí a gente tem o contexto da onde a gente quer chegar dentro do capítulo 4. Então, por favor, Luciano, que estava lendo? Vai lá, Luciano, por favor. Vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava assentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Olha só o que ele está fazendo. Ele está falando o seguinte: de repente, essa voz me chama, e essa voz é Jesus, o chama. Ele entra por uma porta e olha um local, beleza? E nesse local existe o quê? Ele diz: existe um trono. E aquele que estava sentado no trono tem a aparência de jaspe e... A pedra de lá é jaspe e a pedra de cá é sardônio. O que ele está dizendo aí? O cidadão parecia uma pedra? Excelente teoria. Não o quê? Por que não? Por que não? Ele está falando da aparência. Vamos lembrar, muitas vezes, acabei de falar da linguagem ilustrada, beleza? A gente tem que sempre pensar nisso. Ele está se expressando da maneira como ele conseguia. Então, se ele olhou para o tom de pele e falou: peraí, esse cara tem um tom de pele parecido com... pedra. Jaspe e sardônio. Ok? Não estou falando que é isso. Estou dizendo que
há uma possibilidade de. Por quê? Ele começa a associar coisas, beleza? Quando ele vai falar, tinha na frente tinha algo como vidro, né? Ou seja, um mar de vidro. Mar de vidro? O que ele está dizendo? Então, beleza? Fala de um arco-íris, mas é um arco-íris que tá na cor esmeralda. Então não é um arco-íris com cada uma das cores, esmeralda. Então a gente precisa ter esse discernimento. Coloquei isso só para provocar a nossa reflexão, ok? Vai lá, Luciano, por favor. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro ou de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda a um bezerro, a terceira criatura vivente tinha o rosto como de um homem, a quarta era semelhante a uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Só um minutinho. Vamos entender a cena aqui. Vamos de novo. Vou ajudar vocês, tá? Tá péssima a definição, concordo. Beleza? Não achei nada melhor. Em suma, o que ele está dizendo é: existe um trono, ok? Alguém sentado no trono, existe como um arco-íris por cima, mas no tom esmeralda, e existem 24 tronos em volta e 4 seres viventes, beleza? Em torno do trono. Cada ser vivente tem 6 asas, e aí ele vai inclusive citar, né, a posição dessas asas. Tudo bem? Negócio meio... Imagina João vendo isso, né? Ou seja... Pergunta: quem são esses 24 anciãos? Não, calma, Deus não foi. Aí colocaram o outro lá que escolheram o Alinatos, Calma, Judas não foi. Colocaram quem? o discípulo que substituiu o Judas Iscariotes. Quem era ele? Matias. Olha lá, o cara soprou ali, pô. Matias? Ou Paulo? Não, mentira. Pode ser. Bom, Paulo. vai saber, né? Aí agora você. Não, Foi, mas- Paulo não foi décimo discípulo. Ele só foi um apóstolo importante. Não foi discípulo? Ele falou que quando ele estava na estrada de Damasco, o próprio Jesus falou com ele. Escolha humana versus... Escolha divina. Ah, Cresce. E eu estou fazendo esse adendo aí antes que o Elcio me chame a atenção, que esses 4 anciãos são os 12 filhos de Jacó e os 12 discípulos, que estão assentados diante do Senhor no céu, glorificando a Deus. E olha, atentem para uma coisa. Por que ele fala santo, santo, santo? Por que 3 vezes? Assistindo, dando ênfase, né? O que significa isso? Pai, Filho, Espírito Santo. Na antiguidade, quando você queria falar a respeito... A Silvia tem uma coisa interessante. Quando ela gosta muito de uma coisa, ou ela fala no superlativo, ou ela fala com carinho. Entendeu? Tipo, se ela me chamar de amorzinho, é que ela está assim no momento... Sabe? Entendeu? E normalmente ela fala... sonhando. Boa, Botim. Então, o que acontece? A forma que o povo antigo tinha de falar a respeito do superlativo era repetindo o mesmo adjetivo 3 vezes. Ou seja, o que está dizendo aqui, santo, 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 é tipo, não há ninguém mais santo. Ok? Sempre que a gente olhar na palavra e ver 3 vezes a mesma palavra sendo repetida, o que ele está dizendo é o seguinte, não tem ninguém mais. Ok? Isso é absoluto. Tudo bem? Então, santo, santo, santo. É um bom lugar. Amor. Lá vem.
Cadê minha carteira? Gostou dessa, né? Foi errado. Mas voltando aqui, a imagem qual é? A imagem do trono de Deus, Deus assentado, e existem discussões que dizem que o trono é duplo, que está Deus e Jesus assentado no trono, e que, né, os 7 candelabros representam a totalidade do Espírito. Vamos lembrar, o número 7 diz perfeição ou totalidade, que os 7 Espíritos de Deus estão em volta desse trono. Ok? Então, João está tendo uma visão. Aqui, ó, a arquibancada aqui não está na narrativa, tá, gente? Então, mas em suma, é a imagem que eu tinha, que eu encontrei. Esses seres seriam querubins, né? E quando ele fala com aparência de, ou seja, a aparência se aproximava a de um leão, a de um bezerro, a de um homem. Ele não fala que era o rosto de um homem, beleza? Que se aproximava, ou seja, que lembrava um homem, que tinha alguma semelhança com o homem. Importante dizer que são 4 seres espetaculares. Imagina, com 6 asas, cheio de olhos nas asas, olhos por dentro, olhos por fora, tal. O que significa isso? O que significa esses 4 seres aqui? Por que eles estão tão cheios de olhos? Sabe tudo, enxerga tudo, ou seja, é como se eles representassem a onisciência de Deus, ou seja, nada foge ao controle de Deus. Alguns declaram que não eram os guarda-costas de Deus, seguranças de Deus, como se Deus precisasse de segurança e guarda-costas, né? Em suma. Ou seja, tudo isso obviamente tem uma representação, tem um significado em cima disso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, obviamente, para os 24 anciãos, beleza? Que cresce, de novo, isso é crença, isso não está declarado aqui, você não vai encontrar isso nos textos, beleza? Mas é a explicação mais convincente, digamos assim, de que esses 24 anciãos são os 24 apóstolos de Jesus Cristo e os 12 apóstolos de Jesus Cristo, hoje está difícil, e os 12 filhos de Jacó. Ou seja, aqueles homens perfeitos e impecadores, pela graça do Senhor, foram colocados junto de Deus diante do trono. Ok? E aí o que a gente vê? Segue lá, Luciano. O 9, né? Sim. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram os que vivem pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque tua vontade elas existem e foram criadas. Olha que interessante, o que ele está dizendo? Esses 4 seres continuamente estão glorificando o nome de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Beleza? E o que os anciãos fazem quando isso acontece? Se prostram, ou seja, em reverência, reconhece a autoridade, reconhece o poder e a soberania daquele que está sentado no trono. 24 seres humanos, ou seja, representando, né, os homens do Velho Testamento, da Antiga Aliança, os homens da Nova Aliança, diante do trono de Deus, glorificando a Deus o tempo todo. Ou seja, se prostrando diante de Deus. Modelo e exemplo de reverência até na eternidade, ou inclusive na eternidade. Olha que visão fantástica que João tem. E aí a pergunta é: será que nós temos esse nível de reverência diante de Deus? Uma outra para ajudar, tá? Numa outra disposição. Obviamente que eles, né, colocam um raio lá para não aparecer uma imagem, porque, né, não, seria muito... Homens como nós, diante do Deus trino, entronizado, e a visão que João tem qual é? Toda vez que os seres glorificam Deus, os anciãos se prostram diante dele, tiram suas coroas, lançam diante do trono e se prostram em reverência diante dele. Que visão, hein? Quem vai ver isso?
Qual é a ideia por trás disso? Qual é a ideia de trazer essa visão para todos nós aqui hoje? Bom, primeiro mostrar que, pela graça e misericórdia do Senhor, seremos alçados junto a Ele no céu. E quando a gente lá estiver, a gente vai ter que praticar a nossa reverência. O apelo aqui é, conhecendo quem esse Deus é, ou quem é esse Deus, conhecendo a magnitude dele, como é que a gente pode tratar as coisas de Deus com displicência ou falta de reverência? Se até lá no céu, pessoas como João, Tiago, Pedro, Naftali, Zebulon, José, Rúben, Judá, toda vez que ouvem um louvor a Deus, se prostram diante dele. Ou seja, heróis da fé que se prostram diante desse Deus. E aí a pergunta para a nossa reflexão é, como é que nós temos nos comportado diante de Deus? Como é que a gente se comporta diante de um culto a esse Deus? Como é que a gente tem tratado os temas de Deus nos nossos lares? Quantas vezes você orou a Deus dizendo santo, santo, santo? Isso é uma expressão de louvor. Ou seja, reconhecendo, só o Senhor é santo. O Senhor é santo absoluto. Santo, santo, santo. A gente olha aqui a narrativa, são duas referências de louvor, né? Primeiro desses seres, dos 4 seres, né? Está aberto aí, Luciano? Primeiro desses seres, lê para a gente lá, ó. Não, o capítulo 4, versículo 8. Parte B do 8. Santo, santo, santo é Adonai, o Deus dos exércitos celestiais, que era, que é e que virá. Referência ao que ele falou para Moisés, né? Quem é o Senhor? Em nome de quem que eu vou? Depois, isso os seres viventes, né? Depois, os 24 anciãos. Tu és digno, Adonai, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Sim, por tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. Quantas vezes nós oramos isso? Falei há pouco, né? Tu criaste todas as coisas. A natureza declara a Deus. E quantas vezes a gente olha para Deus em gratidão ao que Ele fez? Óbvio, já falei e repito. Deus poderia não ter feito nada. Beleza? Ainda assim Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E a pergunta de novo, reconhecendo quem esse Deus é, qual tem sido a sua atitude de reverência para com Deus? Como é que você tem ensinado seus filhos, ou aqueles que estão à sua volta, ou aqueles que de alguma maneira você tem algum relacionamento a respeito da reverência a Deus? Quantas vezes no culto você tem sido reverente a Deus? Para a glória e honra de Deus, eu tenho visto alguns bons testemunhos, né? Falei aqui outro dia do menino que eu e a Silvia acompanhávamos já há vários domingos, né? E mesmo com o squeeze de água na mão, ele levantava no meio do culto e ia pegar água. Já não está mais acontecendo. Glória a Deus por isso, cara. Entendeu? Está entendendo, está entendendo. Entendeu? Momento de reverência. Outras coisas ainda acontecem, infelizmente, né? Ou seja, atrasos, participação indevida na ceia. Falei isso, sei que, né, posso desagradar alguns, mas desculpa, é a palavra que ensina isso, né? A gente já falou a respeito da ceia aqui. Ok, mas isso são demonstrações públicas. Como é que você trata Deus no íntimo? Como é que você ora? Como é que você lê a Bíblia? Como é que é seu tempo devocional com Deus? Como é que você trata Deus quando as pessoas à sua volta descobrem que você é cristão? Você tem vergonha? Ah, não vou falar nada, né? Vai que alguém descobre que eu sou cristão aqui. Entendeu? Afinal de contas, estou num lugar aqui, todo mundo é legal, todo mundo é descolado, né? Só eu vou ser careta. Especialmente jovens e adolescentes, né? São desafiados o tempo todo no contexto que estão. Como é que é a sua atitude lá? Você faz questão de que te reconheçam como cristão? Você se orgulha disso? Você tem prazer em falar para todo mundo, sou cristão? Por muito tempo trabalhando no mundo corporativo, eu escutava, né? A empresa, escutamos isso, né, Erasmo, direto, né? A empresa não, aqui na empresa não pode ter isso. A
não pode falar de religião, você não pode ser nada dentro da empresa, né? Porque o Estado é laico, a empresa também, aqui nós não temos discriminação e tudo mais. Beleza? Beleza. E aí o que a gente fazia? Não fazia, se omitia. Quando a gente deveria fazer o quê? Pequenos gestos, pequenos atos. Já falei aqui no começo. Quando alguém chega para você e fala, e aí, como é que você está? Enche a boca para falar, graças a Deus, ou graças ao meu bom Deus, eu estou bem. Quantas oportunidades a gente tem? Coisa simples, entendeu? De agregar alguma coisa ali numa conversa, ou mesmo numa sabe, uma interação com alguém. E reverenciar a Deus. Falar com reverência a Deus. Quantas vezes escutei gente, né, especialmente espíritas, chegando e falar assim, importante, cada um tem a sua doutrina, né, mas o nosso Deus é o mesmo. Quantas vezes escutei isso? E eu falava, desculpa, não é. Aí liga a luzinha, né, conflito à vista. Aí você vai falar o quê? Você vai concordar para ser gentil? Quem que você quer agradar? A pessoa com quem você está falando ou o seu Deus? Não, não é. Não, como não é? Não, Deus é um só. Não é. E aí você tem a oportunidade de falar do verdadeiro Deus para essa pessoa. Não daquele Deus que ela criou na cabeça dela ou que qualquer doutrina criou por aí. Quantas vezes a gente fez isso? Ou quantas vezes, para se adequar a determinadas circunstâncias, a gente fala o quê? Não fala nada. Fica quietinho, né? O crente 007, né? O crente secreto, agente secreto. Irmãos, nós vivemos tempos extremamente difíceis, né? A quantidade de distrações que a gente tem são absurdas, né? Ou seja, cada um tendo que correr, e se não correr, né, a gente é atropelado, né? Mas cada um tendo que correr aqui pelo sustento, trabalhamos muito tempo, muitas horas por dia. Normalmente chega final de semana, a gente está só o pó, está cansado, beleza? E a gente não tem que ter essa dicotomia, entendeu? Você tem que colocar Deus em tudo que você faz e fazer tudo para Deus. Essa é a verdade. Você não tem que reservar tempo para falar de Deus. Você tem que estar com Deus na tua boca o tempo todo, cara. O tempo todo. E uma das coisas que a gente tem que fazer enquanto influenciadores é influenciar as outras pessoas a reconhecerem quem é Deus, beleza? Qual a soberania de Deus e principalmente qual a reverência com a qual a gente deve tratar Deus. Isso começa com os nossos filhos, aqueles que têm filhos, nas nossas casas. Beleza? Isso começa com uma atitude reverente nossa em determinadas circunstâncias. Eu comentei com vocês aqui, eu tenho muita dificuldade de orar com a perna cruzada. Gente, coisa minha, ou seja, é toque, que seja, entendeu? Mas eu acho falta de reverência, entendeu? Às vezes eu estou cansado, assim, já estou deitado na cama, aí eu falo, eu vou orar, entendeu? E dá uma vontadezinha de orar deitado. Com quem que eu estou falando? Minha mãe falava assim para mim, você fala deitado com o professor? Quando o professor chega na aula para falar com você? Professor, a deitar. Falei. Você fala deitado com o juiz, com o delegado, com uma autoridade? Como é que você trata essas pessoas? E veja, são seres humanos, pecadores iguais a você. E aí a hora que você vai falar com Deus, Deus tem que aceitar tudo? O seu jeito? Deitado? Sem respeito? Como é que você age com Deus? E de novo, premissa do que a gente está falando aqui. Muitas vezes você trata Deus desse jeito porque você não conhece Deus. E se você não conhece Deus, aí o problema é maior ainda. Entendeu? Recomendo, passe a conhecê-lo urgentemente. Urgentemente. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e da nossa reverência. Ok? Dúvidas, questões, comentários? Fala, Felipe. Eu quero só falar uma coisa. Pois não, por favor. Não, assim, você falou ali dos 007 na escola, no trabalho e tudo mais, mas tão irreverente é também falar que mas não viver. Dar um mau testemunho, porque as pessoas vão falar assim, esse ou essa diz que é de Deus, é cristã, mas eu não... Aliás, eu diria o seguinte, Cris, se você não tem testemunho, por favor, não fala que você é cristão. Fica quieto. Porque a gente vê tanta gente, desculpa, vou usar um português chulo aqui,
jogando o nome do Senhor na lama. Na lama. Essa semana, para minha surpresa, pessoa comentando, e aí o cara falou assim, e não é cristão, tá? Eu não faço mais negócio com crente. Eu falei, por quê? Eu só tomei balão. E aí falou, e da igreja tal, menos ainda. Esse, se quiserem, paga antes para depois ter. E aquilo dá aquela primeira conversa que eu tenho com a pessoa. Mas, posso falar? É que o crente é taxado de 100% correto, 100% não vai errar. Só que dentro de uma população de crentes de 2000, vai ter algum que vai escorregar e ele generaliza todo mundo. Como não crente, que pode ser um cara super honesto, não pega. Não é nesse sentido. Vou dar honra para você, Cris. Não, mas eu acho assim, é óbvio que a gente vai pisar na bola. Lógico. Eu estou falando por mim também, Lógico. mas eu também Todos vejo nós. isso por grandes oportunidades de você testemunhar. Por exemplo, eu em sala de aula, eu já falei coisas que eu falei assim, melhor devia ter sido ficado quieta, né? Mas aí, depois, no momento, eu, assim, às vezes é brincadeira com o aluno que a gente faz e tudo mais, e fala assim, isso aí foi bem ruim. Aí, no momento seguinte, você fala assim, fulano, lembra aquele comentário Sim. que eu fiz com você? Você me perdoa? Eu acho que eu fui longe demais com o meu comentário. Então, são oportunidades que Sim. a gente tem de testemunhar, porque crente também erra. Exato, Crente não é perfeito, exato. né? É que assim, eu entendo o que o Luciano falou, porque existe gente ruim em tudo que é lado. Mas veja, no que depender de nós, qual é o testemunho que a gente tem que dar? Beleza? E veja, eu não estou falando que a gente é perfeito, que a gente não vai errar. O que a Cris falou, isso é uma realidade para mim. Muitas vezes na hora de uma brincadeira, muitas vezes na hora de fazer alguma coisa, você está distraído, você está de guarda baixa, você acaba falando alguma groselha ali, entendeu? Mas qual é o proceder do crente? É chegar depois e falar, meu irmão, me perdoa, faz isso, aconteceu aquilo e tudo mais. E aí sim você tem a oportunidade. Agora, quer ver algo que é muito mais difícil? Quando mexe com o bolso. A Bíblia nos ensina o quê? Sofre o dano. O que a gente quer fazer? Brigar, justiça, quero ir atrás, quero não sei o quê. E a Bíblia está falando, sofre o dano. Não, vou levar meu irmão para o tribunal. Esse é o ensino? Ah, Yuri, você está falando para a gente ser trouxa. Não. Estou falando para você, seja prudente e seja sábio. Muitas vezes o que é exigido da gente não é fácil de se cumprir, de se fazer. Lembre-se, você está num mundo que você está navegando contra a corrente. Eu falo isso direto, às vezes, no nosso grupo lá. A gente tem um X nas costas. Nós estamos nadando contra a correnteza, isso é fato. E o que vai ser exigido da gente? Como é que é? Não é porque todo mundo faz que é certo. E não é porque ninguém faz que não é certo. Então, o que a gente tem que ter em mente? Temos que ter testemunho. Ah, eu não compro de ninguém, cara, pois eu sou cristão. Beleza? Faço questão de falar que eu sou cristão. E não admito coisa errada. Erro, beleza? Mas não admito o erro. Nem o meu. Beleza? Porque senão a gente tem uma justiça própria e uma para os outros. Já perceberam isso? Né? A nossa justiça ela é mais branda quando é para a gente. Quando é para os outros, o que é? Legalismo. Beleza? E o que tem que acontecer? De novo, Paulo falando para Tito. Testemunho. Seja íntegro. Obrigado, Cris. Obrigado, Lu. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de, olhando para a tua palavra, ó Deus, entender que a tua graça e o teu favor nos encontram, nos dão a oportunidade de uma nova vida, ó Deus. Ó Deus, que esperança maravilhosa. Podemos imaginar, ó Deus, que estaremos no futuro contigo, diante do teu trono, ó Deus, te louvando, te glorificando. Mas, ó Pai, que o Senhor nos exorte para que possamos fazer isso hoje, ó Pai, em reverência, em verdade, com o mais íntimo do nosso ser, ó Deus, que seja real, que seja verdadeiro, ó Deus, que seja pleno. Tenhamos, ó Deus, alegria, orgulho, contentamento, ó Deus, em falar àqueles que estão à nossa volta, ó Deus, que servimos ao Senhor, que somos imperfeitos, é fato, mas que pela tua graça e pela tua misericórdia sabemos andar, ó Deus, em novidade de vida,
Sabemos andar, ó Deus, dependentes do Senhor. Provoca os nossos corações, ó Deus, e nos dá sabedoria para agirmos diligentemente, ó Deus, em todas as coisas, refletindo na Tua palavra e aprendendo do Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida aqui. Que o Senhor nos instrua, ó Deus, e nos livre do nosso coração que é enganoso. Louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.